batuques e confetes. Bom, gente, estamos de volta nesse segundo episódio de 2025, né? Segundo episódio da temporada de 2025. Gabi, eu tô amando essa coisa de temporada, tô achando muito chique. Sabe o que tá me lembrando? Temporada da série de Sandy Júnior, mas deixa quieto. Eu sabia que ela jogar essa referência, gente. Sabia! Mas deixa quieto. Deixa quieto. Hoje, esse episódio que a gente está gravando hoje, vocês estão assistindo, na verdade era para ser o primeiro episódio. Mas não foi, né? Vocês sabem que não foi, não rolou. O primeiro episódio foi muito bom com o Aidan, né? Mas foi bom também que abriu em grande estilo, assim. Se vocês ainda não viram, volta lá para assistir. E, ó, por falar nisso, aproveita que quem tá aí no YouTube, quem não tá também, entra no YouTube e ativa o sininho, assina o canal, entendeu? Porque agora todo o programa vai ser podcast e videocast, né, Gabi? Isso aí, gente. A gente tá botando nossa carinha para jogo, entendeu? Pra gente conversar bastante sobre carnaval. Valoriza que a gente tá chegando no trabalho cansado e indo se maquiar, né? Por favor, valoriza. Pô, gente, é isso aí, cara. Tá todo um esforço da nossa parte, né, gente? O que custa vocês darem aquela curtida, né, no episódio e seguir o nosso canal, quem não segue, né? Mas, gente, hoje, esse episódio... Na verdade, esse episódio é pedido há muito tempo, mas a gente não tinha cara de pau suficiente para fazer. Mas agora estamos aqui. Quem serão as entrevistadas de hoje? Eu e Gabi. Aê! E, além disso, a gente vai contar para vocês também toda essa reformulação que a gente fez, né? As novidades. Então, vai ser um papo, assim, entre nós duas para ir atualizando vocês sobre isso também, né? Para começar, eu não vou perguntar para a Gabi como é que o carnaval entrou na vida dela, mas eu vou perguntar para a Gabi em quantas escolas ela desfilou esse ano. Porque eu vou ser sincera com vocês, nem eu acompanhei isso. A gente não se vê desde o carnaval, entendeu? A última vez que eu vi Gabi foi em algum bloco pré-carnaval. Então vai servir para a gente atualizar a nossa fofoca também, né, amiga? Mas fala aí, foram quantas esse ano? Esse ano você não ficou doente, pelo menos, né? Não, assim, olha, gente, para começar, vamos logo com o número, né? Esse ano eu dei uma diminuída, entendeu? Porque, né, enfim, estava num ritmo muito frenético, então foram só 10 escolas, né? E eu acho que isso que contribuiu para eu não ficar doente depois do carnaval, né? Porque basicamente assim, acabou o carnaval e caía doente. Nath sabe muito bem, né? Que até sumia, assim, eu basicamente hibernava depois do carnaval. E dessa vez deu certo, entendeu? Então eu diminui o ritmo, mas achei que 10 é um número bem redondo, né? Então eu falei, não, você 10 escolas está legal, entendeu? Porque afinal eu tenho um currículo, eu tenho uma história, não dá para também eu diminuir para 3, 4 escolas, que aí realmente, né, seria uma mancha no meu currículo de baiana, né? E Mas você, foram Nath? Perdão. Não, deixa eu continuar, que eu ainda estou te entrevistando, calma aí. Foram 10. Olha, eu vou dar um spoiler, né? Porque eu não tive com ela, mas eu vi foto e a gente fofocou um pouquinho. Gabi desfilou na Grande Rio, tá? Só desfilou depois, porque ela é dessas, só veio no desfile das campeões. Teve Vila e o resto foi intendente, não, né? Também teve o grupo de acesso, o grupo Ouro. Teve Porque sim. eu tô old school falando grupo de acesso ainda. Acontece, amiga. Relate que todo mundo entendeu, entendeu? É o grupo de baixo do especial. No grupo de baixo do especial, que é a série Ouro, eu só desfilei na Em Cima da Hora, que é a minha escola, né? Que agora eu tenho escola, gente. Eu ficava aquela coisa. Essa é minha escolinha. Aí no ano seguinte, não é mais minha escola, mudei. Mentira. Não, é minha escola mesmo, tá, gente? Eu decidi, então a minha escola de samba é Em Cima da Hora, então eu desfilei só na série Ouro, eu desfilei só na Em Cima da Hora. Eu estrategicamente comecei desfilando na sexta, na Em Cima da Hora. Sábado eu não desfilei nenhuma da série Ouro, que aí deu para dar aquela descansada, porque foi uma concentração cansativa, sabe? Muito desgastante tudo. Depois teve lá na Intendente e o grupo especial. Então, assim, foi bem equilibrado, assim. Eu fui numa crescente, poucas escolas e aumentando conforme ia passando os dias. Tá bom. Vou fingir que eu acredito. Mas fala, o que você ia falar antes? Não, o que eu ia falar era isso, que sexta-feira, né, na Em Cima da Hora, né, como a Em Cima da Hora era a 7ª escola, né, eu fui para Sapucaí desde a primeira, né, que aí, basicamente, para sair daqui de casa é meio ruim, entendeu, no meio da madrugada, tudo. Então eu fui, curti 4 escolas, fiquei nesse lugar de assistir o desfile, que é um lugar que eu acabo não assistindo muito, né, devido a essa minha maratona, e foi uma experiência diferente, né, tá nesse lugar de assistir, né, de acompanhar, de ver a escola, a vontade de descer e botar uma fantasia e ajudar a escola, dá. Mas, basicamente, assim, eu tive essa experiência também, né? Aí, depois que eu fui para a concentração da Em Cima da Hora. Então, tive esse lugar também de ser
público, né, de estar assistindo o desfile, né? Gabi, o que você achou? Tô me sentindo muito entrevistando a Gabi. O que você achou dos 3 dias do grupo especial? Faça seu balanço. Olha, eu era muito resistente aos 3 dias, de verdade, gente. Quando saiu, eu falei, acabou, que não sei o quê. Porque eu, como gosto do desfile da Intendente, divide o público, né? E divide os desfilantes, né? Que a galera que ia para Intendente terça-feira, que era o dia nobre lá, vai para Sapucaí, né? Mas assim, conforme passou, eu gostei dos 3 dias. Mas assim, eu vou concordar com o Aidano, né? Que eu acho que deveriam ser 5 escolas por noite, que aí eu acho que ficaria ideal, entendeu? Foi muito estranho no dia que eu desfilei na Vila, acabar assim de madrugada, não tá de dia, entendeu? Porque assim, o que é legal, não é assim, desfilar 9 horas da manhã, não é isso. Mas aquela coisa, acabou a última escola e já tá amanhecendo, tipo assim, sabe, acabou, daqui a pouco amanhece, entendeu? Me dá aquela sensação assim, poxa, eu virei à noite, entendeu? Aqui. E isso realmente para mim foi um pouco complicado, sabe? Eu não gostei de ter terminado a última escola, ainda está muito de noite, sabe? Isso foi meio ruim. Mas, no geral, eu acho que os 3 dias estão legais, só precisa ajustar isso, né? Mas não vai ser ano que vem que isso vai ser ajustado, né? Então vamos aguardar e eu vou continuar, né? Vocês sabem, né? Eu não vou deixar de desfilar, né? Com certeza, né? Eu achei muito esquisito estar me arrumando 6 horas da manhã para ir pro bloco, tá saindo de casa e não ter escola desfilando. Foi estranho tomar café da manhã e não ter escola desfilando. É muito esquisito mesmo, sabe? Porque faz parte da rotina, né? Quem tá desfilando e quem tá, no teu caso, assim, né? Que tá curtindo o carnaval dos blocos, que é aquele carnaval bem cedo, né? Pô, tem aquela coisa assim, meio que a troca de turno, né? Era exatamente isso, né? Era uma troca de turno. Acho que você usou a referência certa. Era muito gostoso, até porque assim. Só não era gostoso o engarrafamento que a gente pegava quando estava saindo da Sapucaí, mas teve esse gostinho por causa do desfile do Império no sábado, né? Nath, mas e você? Quantos blocos você saiu? Porque eu sei que você pegou tua caixa e foi ser feliz no carnaval. Tá aqui ela. Agora ela faz parte do nosso cenário. Ó. Razão, amiga. Eu fui no meu. Fiz o sargento em São Paulo, véspera do carnaval, né? Fui conhecer um pouquinho do carnaval paulista, que é bastante diferente. Assim, algumas coisas eu ainda estou tentando entender. Foi uma experiência legal. Eu estava acostumada com o carnaval de BH, que é muito parecido com o carnaval do Rio, no esquema de rua, de tudo, né? Em São Paulo, algumas coisas me deixaram assim um pouco. Eu não posso dizer se pro bem ou pro mal, assim, mas é muito diferente, é outra cultura de carnaval de rua. Por exemplo, uma coisa que me chamou muito a atenção. Eu fui no Ritalina lá, né? Como eu tive que começar meu carnaval paulista recebendo as bênçãos de Santa Rita de São Paulo. Fui ver a Alessa, nossa queridona de lá, né? E outros blocos lá são assim também, acompanhando pela televisão e passando e vendo. Numa rua, e assim, o caso do Ritalina era até numa. Deixa eu pensar numa comparação aqui do Rio. Tipo a Presidente Vargas. Não tão larga, mas com canteiro, né? No meio. Sim. Um canteiro até que era uma ciclovia também. E é cercado, você tem revista para entrar. Parece que você está entrando num show mesmo, sabe? Me chamou muita atenção isso. Mas eu adorei o brinde, que era água de coco aquela água de coco da marca famosa de hortifruti, do hortifruti, né? Era para entrar, achei ótimo ali e super organizou para pegar na hora de entrar. Mas é bem diferente mesmo, né? E a gente começa a surgir várias questões na cabeça da gente. Mas é isso, assim, foi uma experiência diferente, outro público, outra troca, mas eu gostei. Quero voltar para conhecer mais o Carnaval de São Paulo, porque foi uma passagem bem rapidinha e foi muito interessante começar meu carnaval tocando em São Paulo, né? E tocar um dando aqui com o sargento, a gente toca em cima do palco. Lá a gente tocou um dando e a gente dividiu a tarde com o monobloco. Aí você pensa que o monobloco. Imagina a tua cabeça, amiga. É isso. Eu não encontrei com os meninos, não cheguei a encontrar com eles. Mas exatamente isso. O monobloco é o bloco que me fez ali entrar, né? Olhar para o carnaval contra os olhos. E tocar no mesmo dia que eles em São Paulo foi muito legal. Queria muito ter encontrado os meninos para dar um beijo, mas não consegui. E o desfile do sargento foi maravilhoso também, não vou mentir. A gente teve participação da Grazi, né? Que Sim. Aquela potência da Grazi Brasil foi muito legal, ela cantando Elis com a gente. O tema do sargento, pra quem não sabe, foi Elis esse ano, que foi foda também, né?
E a gente aqui no Rio foi muito legal, porque foi Elis e a gente cantou no dia seguinte do Oscar. Então imagina o peso que foi, eu fico arrepiada só de falar. De tocar Elis ali, tocar como nossos pais, tocar várias músicas da Elis, a gente fez uma homenagem para o Milton também, a gente tocou para Lennon e McCartney, que a Elis também interpretou, né? Ali, no MAN, sabe? No MAN, não. No frente ao Monumento das Pracinhas, no aterro, sabe? E com toda aquela carga histórica, com toda aquela carga política, comemorando que a gente tinha ganho o Oscar, que isso foi maravilhoso. Mas foi muito especial, assim. Foi uma apresentação ficar no coração. Mas fora o Sargento, que é meu fiel, eu toquei no Boitolo, que também para mim é muito doido, né? Porque o Boitolo é aquele clássico do Carnaval do Rio, mas foi uma realização porque eu sempre o meu carnaval depois de um determinado, não vou dizer que era do início, mas é um bloco que eu sempre fui como fuliã, eu sempre gostei muito de ir ao Boitolo, sim. Óbvio que preferia estar como fuliã quando ele era menorzinho e tal, né? Aquelas coisas que a gente sabe. Mas tocar no Boitolo foi mágico, sabe? Ali, aquela história que eu brinco de passar na porta, que eu sempre brinco de tirar a foto na porta do meu trabalho no Boitolo. Esse ano a gente não passou pela porta do meu trabalho. Mas eu passei por lugares que eu passo na minha vida de segunda a sexta normalmente. E tá passando ali, sabe? Eu fui com o pessoal do Sargento também, a gente fez um grupo grande do Sargento. E tá passando ali, tocando carnaval, sendo quem eu sou de verdade, foi muito maneiro, foi mágico, assim. Mas na terça-feira, eu não saí com a minha caixinha, mas eu fui no Gente Aberta, que maravilhoso também, botem na agenda do ano que vem. É um bloco que o Matheus VK, que era do Fogo e Paixão, né, um dos fundadores do Brega, cantava. Vocês conhecem o Matheus, já teve por aqui também, muito, um queridaço, faz. E a bateria muito da galera do Brega, né? E eu continuo ali pleiteando minha vaga no Brega, quem sabe um dia. E eu acabei, quando eu vi uma hora a caixa do João, que também é nosso velho conhecido aqui, estava pendurada e eu estava tocando. Então, assim, posso dizer que eu toquei com uma caixa do Brega, então, né? Já tá a passinhos, amiga. São Flerte, a gente está flertando, eu acho que é isso. A gente está começando um flerte com grandes possibilidades de entrar num relacionamento sério, não monogâmico, entendeu? Porque não será monogâmico esse relacionamento. Talvez seja meu primeiro relacionamento não monogâmico. Mas foi muito legal. E tá tocando. Eu dei a sorte de pegar a caixa do João, justamente na hora que tocaram várias músicas clássicas do Brega, né? Tocou, se eu não me engano, Fábio Júnior, assim, várias músicas clássicas. Você foi a loucura com o Fábio Júnior, fala, amiga. Cara, foi muito bom, cara. Assim, cara, também é aquela hora que o filme passa na cabeça. Toquei tudo errado, fiquei perdida, fiquei. Mas foi bom pra caralho, assim. Queria dizer isso. E carnaval tá aí pra isso mesmo, né? E ainda tive um brindezinho depois do carnaval, que foi o aniversário de um outro amigo da gente, do Brega, que eu estava lá, aí eu levei minha caixinha, liberada mesmo, toquei a noite toda, de ficar com a mão, com bolha na mão. Descobri que eu amo tocar axé, gente. Eu tô pensando seriamente em entrar em um bloco de axé. Assim, olha só, mais um bloco para esse teu relacionamento não monogâmico aí no carnaval, entendeu? Isso. Então, é uma poligamia. Meu relacionamento, meu carnaval é uma poligamia, entendeu? É isso. E não consegui ir no não monogamia, porque saiu no mesmo dia do sargento e não rolou aí. Esse é o grande problema do carnaval, gente, né, cara? Porque tudo tem que fazer escolhas, né? Porque tem coisas que você quer muito, mas aí divide o dia, não tem como mesmo, né? É difícil, né? Não, amiga, beleza, você contou tudo isso, mas assim, qual foi teu destaque assim do carnaval? Bloco Xodó, fala aí pra gente. Ah, eu acho que foi o Gente Aberta, assim, de fuliã, sabe? Essa coisa de fuliã e tocar, porque é um bloco gostosinho, um bloco de amigos, sabe? Aquele bloco que eu poderia. Eu fui com uma amiga, cheguei lá, encontrei com o Miguel, que devia estar aqui hoje, mas não está, né? Tá ensaiando. Como ele está ensaiando, a gente perdoa. Mas encontrei com o Miguel, com a namorada do Miguel, uns amigos e tal. Mas é aquele bloco que você tá ali uma hora como fulhão, outra hora no meio da bateria, sabe? Um bloco bem gostoso, de amigo mesmo. Um repertório maravilhoso. Nossa, bom demais. Matheus mandou muito quando escolheu o repertório. E foi muito bom. Acho que foi meu xodozinho do carnaval, assim, meu troféu, coraçãozinho. Vai pro Gente Aberta. Arrasou, amiga. Arrasou. E a gente espera, amigo, inclusive, você ano que vem no Gente Aberta, porque eu já tô falando agora, assim, como falei pro Matheus, ano que vem eu venho com a minha caixa, não quero nem saber.
Tem que ir anunciando aos pouquinhos, né? É isso, né? Vou chegando e tal, tudo, enfim, né? Vocês em breve vão saber que fui intimada a tocar, entendeu? Mas eu não vou entrar em detalhes agora, não, entendeu? Mas ainda não é um plano para longo prazo, tá, gente? Mas aí, deixa a Nath aí, né? A Nath é a nossa veia batuqueira daqui do podcast, entendeu? Mas quem sabe mais, né, no futuro, né? Agora eu quero falar o seguinte, Gabi, porque carnaval de rua não é o carnaval da polêmica. Óbvio que a gente tem sempre uma questão ou outra, mas é um carnaval diferente nesse ponto de vista. Mas vamos falar das fofocas da Sapucaí. Que eu quero saber a tua opinião. Eu já comecei devagarzinho ali, perguntando dos 3 dias, mas eu quero saber o que você achou do julgamento. Vai, fala. Se joga. Então, vou respirar fundo, né? Gente, vocês sabem que como eu desfilo muito, eu não vejo os desfiles, né, com detalhes e tudo, né? Até a galera acha assim, depois que você desfila, você vai para a arquibancada. Não, gente, eu vou embora, entendeu? Porque é complicado tudo. Mas assim, a gente acompanha, né? A gente escuta as fofocas dos bastidores, né? E vê os vídeos, tudo, né? Eu continuo com o mesmo problema do julgamento, assim, sabe? Eu acho que o julgamento ele tem umas questões assim que eu acho que é uma falta de treinamento dos jurados, entendeu? Porque eles tiram ponto em umas coisas e outras que era para tirar ponto não tira, entendeu? Não estou tirando assim, eu acho que as 3 primeiras colocadas estão no lugar certo, certo? Então, assim, poderia até trocar em ordem entre elas, tudo dependendo, mas assim, mudou o critério de julgamento, né? Fecha por dia, né? Então não tem aquela comparação geral como a gente via antigamente, né? E assim, mas eu vou dizer assim, a Beija-Flor me emocionou muito. Aí você fala, mas você desfilou no mesmo dia que a Beija-Flor. Mas eu tenho uma questão, assim, a minha concentração foi do lado do balança, que é do mesmo lado que a Beija-Flor se concentra, né? Para quem não sabe, duas para o lado dos Correios e duas para o lado do balanço. E quando eu entrei, como você já deve ter escutado a minha história, minha saga da massagem, na concentração, tudo, eu me concentrei do mesmo lado da Beija-Flor. Então, assim, eu vi a escola montada, se montando e montada. E, assim, a escola estava muito bonita, assim, entendeu? Será que estava tudo referente ao enredo? Gente, eu não estava ali com abre-alas comparando, entendeu? Tanto que o carnaval daqui não é isso, comparação. Mas, assim, você vê quando as pessoas estão vibrando na concentração, é que é um prenúncio de um bom desfile, assim, sabe? E, cara, gente, eu vou falar da massagem. Quando acabou a minha massagem, começou o esquenta da Beija-Flor. Eu saí correndo, falei, eu quero escutar o esquenta, não sei o quê. E aí eu tava na tenda lá, cara, foi muito emocionante, né? A última, tipo, teoricamente, naquele momento, era a última vez que a gente ia escutar o Neguinho, né? Puxando samba, tudo. Então, foi muito emocionante, assim. Então, o que eu acho? Tem posições esquisitas nesse julgamento, mas, assim, do que eu acompanhei, eu acho que sei lá, não sei, acho que as escolas ficaram devendo um pouco esse ano, algumas, entendeu? Ficaram, sabe, tem algumas coisas que, sei lá, as posições, algumas eu acho meio polêmicas, né? Mas eu acho que tem isso, o julgamento, ele não ser comparativo total e falta de treinamento dos jurados, né? Para quem não sabe, não é um treinamento a longo prazo, entendeu? Por exemplo, teve escolas que, tipo, correram, que teoricamente teria que ter despontuado na evolução e não foram despontuadas. Teve escolas com problemas no carro alegórico, que não teve desconto, tudo. Eu acho que tem que ter um equilíbrio, né? Então, assim, lá em cima, ok. Embaixo, né, que foi a Padre Miguel, todo mundo, né, falou, poxa, Padre Miguel, tudo, não sei o quê. Mas, assim, eu não posso entrar no mérito que eu não vi o desfile, né, vi só apenas alguns trechos. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, como pessoa que desfila, é que as roupas estavam muito pesadas, muito grandes. Eu acho que isso diminui um pouco a alegria de quem está desfilando. Então, talvez isso tenha influenciado em outros julgamentos, tipo assim, outros quesitos, né? Então, acho que é isso, assim, sabe? Tem algumas coisas que eu discordo. Eu gostaria que voltasse para o julgamento comparativo geral, mas a gente já viu que a Liesa fez uma plenária e vai continuar esse julgamento fechado por dia. E vamos combinar que isso é uma decisão dos presidentes, então é isso que vai continuar. E vou torcer para o treinamento dos julgadores ser melhor, né? Para que cada vez fique melhor esse julgamento, né? Mas eu acho que tem essa questão assim que o julgamento é muito. Tem uma questão subjetiva. Entendeu? O que pode ser bonito para mim não pode ser bonito para você, Nath, entendeu? E aí eu vou dar, tipo assim, o que eu acho bonito, vou dar 10, você dá 9,8, entendeu? Então, acho que tem isso também, né?
E eu acho que a gente também, óbvio que tem um resultado, todo mundo vai lá, quarta-feira de cinzas bomba a apuração, mas eu acho que a gente tem que pensar sempre assim na alegria do carnaval, de você curtir o carnaval, independente da tua escola subiu, desceu, ficou no mesmo lugar, se reconectar com essa alegria de desfilar. Não, falei bonito, né, amiga? Fala aí. Não, eu só ia que sim, que eu concordo que o julgamento é meio um pouco subjetivo, talvez, mas tem coisas assim que eu confesso que não descem, amiga. Como a gente até comentou isso com o Aidan aqui na semana passada, 15 dias atrás, né? Tenho que me acostumar com os programas quinzenais. Você falar que um enredo teve muitas palavras em Yorubá quando aquilo era um enredo, né? Não, é totalmente verdade. Eu pensei nisso, mas com certeza. Tem coisas que não dá, como há uns anos atrás falar que a bateria do Império, o Agogô falou muito alto, gente, né? Vamos estudar, né? Vamos evoluir, porque não dá para ser assim. Não, com certeza. A gente tem essas coisas, essas aberrações, assim, sabe? Mas aquele bate-papo que a gente teve com o Aido não foi bem reflexivo, assim. Eu pensei bastante no que ele falou também, né? Essa coisa, assim, às vezes não tem como você prever que o julgador vai falar essa besteira, entendeu? Mas eu acho que talvez o caminho seja esse, assim, ter mais, tipo, ter um treinamento mesmo, gente. Que, por exemplo, vou dar um exemplo de evolução, que é o quesito que eu me considero bem entendida, afinal eu desfilo pra cacete, né? Olha ela, jurada de evolução. Então, nota, Gabi, para jurada de evolução. Vamos ver se ela vai fazer alguma merda ou não, julgando. Pois é. Tá nesse lugar não é muito fácil, não, entendeu? O máximo que eu já fui jogadora da Liga de Minecraft. Então, e é complicado estar nesse lugar. Mas, assim, evolução, cara, basicamente, assim, você tem que ver se a escola não tá correndo, entendeu? Sabe? Porque o ideal. E aproveitar que dessa história de estar correndo, eu acho que a gente precisa falar sobre as 4 paradas, as 4 cabines de julgamento. Gente, pelo amor de Deus, gente. O desfile não acaba nunca, pelo amor de Deus. Você anda um pouquinho, para. Aí fica 200 horas parada e anda mais um pouquinho, para. Mas, amiga, olha só, são poucas escolas por dia. Tem que acontecer alguma coisa agora para checar isso. É verdade, tem esse detalhe. Mas, assim, pra gente que tá desfilando é meio chato, assim, sabe? Ainda mais assim, eu de baiana, venho na frente da escola, então eu tenho que esperar a apresentação do mestre-sala e da porta-bandeira, da comissão de frente, para andar. Então é sempre um para, anda, tudo. Eu acho que voltando para 3 cabines, assim, seria o ideal, ficaria mais fluido. Eu sou meio assim, cara, não tinha que parar mesmo, não, entendeu? E tal. E eu vou até comentar um negócio. Na Série Ouro, teve as escolas que não foram julgadas, né? Que foi Império, Unidos da Ponte e Bangu, né? Foi Bangu. Foram essas 3 que não foram julgadas. Por mim, se eu fosse essa escola, eu não parava para cabine nenhum de julgamento, porque eu não vou ser julgada mesmo. Eu faria aquele desfile de antigamente, geral, andando, tudo, sabe? Me apresentaria a hora que eu quisesse, tudo. Mas, enfim, né? As escolas resolveram fazer. E eu entendo. O mestre e porta-bandeira ensaiou o ano inteiro. Mas a gente não está sendo julgado, entendeu? Eu tentaria uma coisa diferente, né? Mas, enfim, né? Eu sou meio. Algumas coisas são meio radical, gente. Então é isso. A gente está percebendo aqui. Bom, gente, a gente já falou do Carnaval 2025, do Carnaval do ano passado pra gente, né? Que gosta de Carnaval, porque cada vez mais é verdade isso. Eu já levei isso até para terapia e conhecendo todo mundo aqui, o podcast me ajudou muito nisso. Que, gente, para mim, eu não ligo mais para Réveillon, sinceramente. Para mim, a virada de ano é no Carnaval. Quarta-feira de cinzas podia ser o novo dia primeiro. Acho que foi o Pedro Luiz, do Monobloco, quando passou por aqui, que falou isso. Eu amei. A gente podia marcar um dia do Carnaval para todo mundo usar branco, pronto. Pode ser sexta-feira, eu acho que é o melhor dia do Carnaval. Todo mundo usar branco, que nem no Réveillon, e pronto. E aí a nossa passagem de ano. Eu acho que é isso. Mas a gente vai falar... Só para falar, para interromper você rapidinho, porque eu uso branco o carnaval inteiro como baiana, tá? Então eu já tô nessa tradição, tá? Tá bom, amigo. Ok. Joga isso na cara da gente. Mas tem que ter um dia específico, entendeu? Mas para falar também sobre esse mercado, se fosse no futebol, a gente falaria mercado, né? No carnaval, não sei como é que a gente pode falar. Mas sobre como é que tá o mercado das escolas de samba, mas essa parte eu vou deixar mais para Gabi. Óbvio que eu vou dar meus pitacos, mas é muito nome, gente, é muita gente, vocês sabem que, né? Eu às vezes me enrolo. E sobre os blocos, né? Quem tá abrindo oficina, onde vai ser a oficina, se é para veterano, se é para iniciante, como é que é a oficina. Então, mandem pra gente também, pra gente ir falando aqui, né? Principalmente os blocos,
comentem, mandem lá no DM, no Instagram, mandem no YouTube. E a gente vai tentar botar esse mercado, acho que a gente pode até dar um nome, amiga, para esse troca-troca. Vai tentar colocar aqui no YouTube uma vez por semana, mas talvez tenha semanas que a gente não consiga, seja de 15 dias. Estamos sendo sinceras, talvez sim, mas a ideia inicial é ser toda semana. E vai estar aqui no YouTube com pílulas no Instagram, para vocês não esquecerem da gente lá, né? É isso aí, vocês já viram, né, gente? A parte mais difícil vai ficar para mim, porque são as 300 trocas por dia, entendeu? Teve uma semana e uma sexta-feira que, sei lá, deu 5 horas da tarde, começou todo mundo a trocar. Eu fiquei até perdida, entendeu? Mas, assim, né, gente, já está fechado o grupo especial, né, em relação a carnavalescos, né? Inclusive, a escola da Nath, né, Nath, mudou um Eu não carnavalesco. sou, sabe, essas pessoas que mudam de escola que nem mudam de roupa. Eu sempre tive a mesma escola, queria falar isso. Assim, não é nenhuma alfinetada, nada, não imagina. Bobagem. Eu mudei. Porque todo mundo erra na vida, né? Então eu errei na escolha do meu primeiro time, depois encontrei a Luz, entendeu? Encontrei o Fluminense. Mas escola de samba eu sempre fui Vila. Então, assim, eu confesso que eu amei essa troca de carnavalesco, gente. Eu gostei muito. Eu gosto muito do carnaval do Bora e do Haddad. Esse carnaval... Eu não gosto muito dessa palavra novo jeito de fazer carnaval. Para mim não existe isso. Mas esse carnaval que propõe que, além de ser bonito, além de ser estético, ele vem junto sempre com um lado mais social, um lado político. E eu gosto muito disso. Eu acho que estava faltando sua Vila nos últimos anos, sabe? Cara, uma escola que tem o Martinho, que fez Kizomba, sabe? Que fez festa na Arraiá. Eu acho que os últimos enredos foram muito legais. Ninguém gostou do último enredo do Trem Fantasma. Eu achei o samba divertidíssimo, ainda mais quando o Gael cantava. Mas eu acho que estava faltando uma coisa não tão estética, uma coisa que mexesse ali mais. Não, eu tô com uma super expectativa, né, gente? Afinal, eu participei do desfile das campeãs na Grande Rio, né? Então, desfilei com a baiana, né, feita por eles, assim, sabe? Eles acertaram, não estava muito pesado. Então, espero que continue assim na Vila Isabel, por favor, né? Inclusive, esse carnaval tivemos várias reclamações, né? Sobre roupas pesadas, né? Vídeos aí que bombaram tudo, né? Então, foi muito, muito legal eles virem para cá. Já estou super curiosa para saber qual vai ser o polêmica ela. Tô polêmica aqui. Mas basicamente é isso, né? Eles vieram para a Vila, né? Teve renovações, né? A maioria das escolas renovou com os seus carnavalescos. Eu até achei que ia mudar um pouco mais, sabe? E teve a subida da Niterói, né? A Niterói que estava na série Ouro, né? Que foi para, assim, o da Niterói foi um dos desfiles que eu não vi, porque acho que foi no sábado. Eu estava cansada demais, eu dormi, gente, confesso. Não, eu dormi em casa, que sábado eu não desfilei. Então, eu dormi em casa mesmo, assim, tudo, ainda não consegui recuperar. Mas, assim, o que eu escutei é que foi uma escola, assim, foi muito bom o desfile, né? Foi um desfile bem bonito, tudo. Então, é isso, né? E tem aquela coisa, né? Tá subindo para o especial, e infelizmente a escola que sobe, né? Os últimos anos tem caído, né? Então, vamos ver como é que a Niterói vai fazer, né? Ano que vem, tudo. Gabi, o que você achou dessa última polêmica dessa semana da Niterói? Que ela dobrou o valor que ela cobra da rainha de bateria. Subiu para o especial, subiu o valor também. Eu vou respirar para falar sobre essa situação, né? Essa questão da rainha de bateria é complexa, né? Mas, assim, vamos pensar assim, mercadologicamente. Gostou da palavra? É o mercado do carnaval. O grupo especial tem mais visibilidade, concorda? Então, se você está pagando pelo cargo, acho que você tem que pagar mais. Assim, eu, no mundo ideal, adoraria que rainhas de baterias fossem da comunidade, fossem pessoas da ala de passistas, que representassem, tipo assim, que se destacassem, tudo, assim. Mas, assim, é uma realidade rainha de bateria pagar pelo cargo, entendeu? Então, assim, para mim, mercadologicamente, faz sentido pagar mais caro porque você está num lugar que tem muita visibilidade, né? Mas se pudesse ser alguém da comunidade, seria ótimo. Espero que a escola tenha musas que sejam, né, da comunidade, então acho que já é um caminho, né, de dar uma visibilidade e tudo, né?
Aí, botando no papel, faz sentido, né? Concorda, amiga? Eu prefiro falar do carnaval de rua nesse momento, talvez. Então você podia falar, tem gente com oficina aberta, assim, para se inscrever, porque todo mundo que chega o carnaval, ano que vem quero tocar, que não sei o quê. Aí a galera acha que, assim, janeiro, vou querer tocar. Ainda não dá mais tempo. Tem que começar no ano anterior, entendeu? Com antecedência, né? Tá sabendo de alguma oficina que está aberta aí, Nath? Muitas, muitas, muitas. Nenhuma começou ainda, mas agora já está ali para começar. Eu fiz até uma colinha aqui. Bom, vou começar puxando sardinha para o meu bloco, puxando sardinha para o Sargento. Sargento já está com as inscrições abertas. Começou só para gente que é do bloco, mas já está com inscrições abertas para o público em geral. É só entrar no site, é só entrar no Instagram, tem um linkzinho com ali no Instagram mesmo, né? Tem um link que leva para a inscrição. Aí tem todas as informações lá. É o famoso link na bio, gente, que tem uma galera que a galera às vezes, o que é o link da bio? É aquele link no Instagramzinho da nossa, né, no perfilzinho da gente, tem aquele linkzinho, o link da bio. E aí tem vaga, ó, vou até aqui colar para que tem vaga no Sargento. Agogô, caixa, panderola, repique e tamborim. Então, é isso. Eu sempre acho que vocês têm que optar pela caixa para tocar comigo, e porque a caixa é o melhor instrumento que tem. Mas quem gosta de instrumento mais levinho, entendeu? Quem não quer ficar carregando esse trambolho durante o carnaval, entendeu? Que qualquer coisa que bate, ó, faz um barulhão. Então pode optar por outros instrumentos também, né? Temos tamborim, agogô, panderola. Eu acho a panderola uma gracinha, eu acho muito fofo a panderola. Mas é isso, falei de Sargento. Orquestra Voadora também tá com inscrições abertas. Tambores de Olocum também está com inscrições abertas. A grande maioria dos blocos começa agora em maio, junho, né? Tem muita gente que vai começar ainda, que Zomba também tá com inscrições abertas. Acho que, a priori, os que estão são isso. Mas, com certeza, vai abrindo cada vez mais, né? Tem os blocos menores também, que sempre é uma experiência muito legal tocar em bloco menor também. É muito legal tocar em bloco pequeno e tocar em bloco grande, assim. São experiências que eu acho diferentes, né? Sabe? Demais. E eu acho que vale a pena ter as duas experiências. E tem blocos que estão para abrir também, né? Por exemplo, Não Monogamia, que é uma galera bem próxima da gente, começa em junho. Então, agora é esse período ali de entender também o que você quer, sabe? Se você quer mais uma coisa de uma fanfarra, se você quer instrumento de sopro, aí você tem que entender que o instrumento de sopro tem um desgaste que a percussão não tem, mas não vamos falar vulgarmente, não você vai ferrar a boca, no outro você vai ferrar a mão. É basicamente isso. Mas entender se você está disposto a ter um instrumento, isso é fundamental, eu acho, na hora de você se inscrever num bloco e escolher seu bloco, além do estilo musical, de tudo isso. Você tem blocos que você precisa levar seu instrumento, né? Que eu acredito que seja a grande maioria no Rio hoje, e você tem blocos, como até o caso do Sargento, que os instrumentos estão todos lá. Você tem toda a estrutura de instrumento, de baqueta, de talabarte. Óbvio que a gente acaba, tipo, eu tenho o meu talabarte, que é do jeito que eu gosto, está na altura que eu gosto. Tenho a minha baqueta, mas eles disponibilizam tudo, sabe? E os blocos grandes, de um modo geral, são assim. Eu acho, só te interrompendo, Nath, para a pessoa que ainda não está certa, quero esse instrumento, talvez esses blocos grandes seja essa oportunidade para que ela tenha essa liberdade maior, né, de entender, sabe? Porque tem uns que você já vai ter que entrar, tem que levar esse instrumento, é esse, acabou, entendeu? Então... Exatamente. E assim, é legal também porque você consegue, entrando agora no início, você consegue falar, não gostei desse, será que dá tempo de eu passar para o outro? Será que dá tempo? Porque é isso, né? Muitas vezes você acha que esse é o instrumento da minha vida. Quando você pega no instrumento, você fala, não é. Vamos pensar em outra coisa. Mas, amiga, eu acho que o mercado, para usar a sua palavra, dos blocos está começando a caminhar agora. Mas o mercado das escolas de samba, eu vou voltar para te espetar. Tem muita coisa, né? A gente tem muita mudança também de mestre de sala e porta-bandeira na própria vila, né? A gente teve alguns problemas com o mestre de sala e porta-bandeira já há alguns anos, e esse ano a Dandara voltou para a vila, né? E voltou
como primeira... Vai voltar, né? Agora, no ano de 2026. Como primeira porta-bandeira. A Tuiuti também teve troca de porta-bandeira. No Tuiuti, né, a Dandara e o Rafael saíram, vieram para a Vila, né? Veio o casal, né? E no Tuiuti subiu a Rebeca e o Vinícius, que estava na Unidos Padre Miguel, né? Algumas renovações aconteceram antes mesmo do Carnaval, que não foi o caso do Salgueiro, que a Marcela e o Cid Clay já estavam, né, decididos, né? Já estavam definidos que serão o casal do próximo ano, né? Então, é isso. Polêmica, né? Polêmica aí também é um assunto polêmico, mas essas fofocas... Um dia sai, gente. Um dia a gente vai fazer o Batuques e Fofocas. Aí a gente faz um Léo Dias do Carnaval, mas por enquanto vamos falar só de assuntos profissionais. Exatamente, né? Quem pegar, pegou, tá, galera? Aí, olha só. Basicamente isso, né? Teve casais que foram renovados, né? Eu lembro, a Imperatriz, por exemplo, renovou a equipe toda antes do Carnaval mesmo, né? Então a equipe toda já está renovada. Teve mudanças também para outros grupos, né? Lembrei agora também da Maricá, que eles até divulgaram que já estão dando os passos para o próximo Carnaval. Zé Paulo Serra, que estava na Mocidade, saiu, vai ser o cantor da Maricá. Então, assim, teve bastante mudança, assim. Todas eu não vou ficar, senão esse episódio vai ter 3 horas de duração. Mas, assim, esse período é o período dessas trocas, né? Que por expressão, por falta de expressão melhor, o troca-troca do pós-carnaval, né? Mas tem muita mudança. E assim, na Unidos da Tijuca, a gente teve a saída também um tanto quanto polêmica do Ito Melodia, né? Pois é. Também... essa foi polêmica, gente. O cara ganhou estandarte de... Gente, olha, vou aproveitar e dar uma pílula aí do meu carnaval. Eu cheguei, foi no dia da Vila, eu cheguei na concentração 8, 9 horas da noite, que eu já não lembro mais. Mas, assim, foi esse horário, porque meu irmão tinha que maquiar. E aí, eu, obviamente, fiquei acompanhando, né, os desfiles enquanto estava esperando tudo. Cara, gente, quando o Ito puxou Agudaz, que era um dos esquentos, eu falei, caraca, gente, maravilhoso. Eu adoro esse samba, gente. Então, foi maravilhoso, assim. E, cara, ele estava certinho, assim. Não que ele não tivesse errado antes, mas, assim, ele... Tava muito bem no carro de som, ele mandou super bem, assim, porque esse ano, né, o quesito harmonia tava muito focado no carro de som, né, então que a parada dos cacos, tudo, né, tinha que ser feita com moderação, cara, ele mandou muito bem, assim, fiquei muito chateada que ele saiu, mas ele não está fora do mercado, gente, ele foi para Inocente de Belford Roxo, então ano que vem veremos Ito Melodia na Inocente de Belford Roxo, né, um talento desse não dá para ficar fora do carnaval não, amiga. No Império também, né? A gente teve uma troca de mestre de bateria. Bom, amiga, no Império, né, teve mudança no mestre de bateria, né? Vitinho, né, saiu e até o presente momento não assumiu outra escola, né? Mas entrou o mestre Felipe, né? Que é o mestre Sopinha, conhecido como Sopinha lá na bateria do Império, né? Então, ele que assumiu. Então, e o Império tem esse trabalho muito legal, assim, né? Dos mestres de bateria, né? De ter esse resgate, né? Da galera da casa, tudo, né? O carnavalesco Renato Esteves continua na escola, foi renovado, né? E o primeiro casal, né? É Matheus Machado e Maura Luiza, né? Eles que vão assumir o pavilhão do Império Serrano, né? Então, tem isso, né? Mas, amiga, vamos voltar um pouquinho. Amiga, assim, eu só ia falar uma coisa antes de você... da gente voltar para os blocos. Que pela primeira vez a gente tem um carnaval. Primeira vez? Não, é a primeira vez em muitos anos, desde que ele surgiu, a gente tem um carnaval de grupo especial sem um dos carnavalescos mais renomados e que provoca mais burburinho no grupo especial, né? Pois é, Nath. Paulo Barros está fora do grupo especial, né, no Carnaval de 2026, né? Já tem, né? Ele é um carnavalesco que está há muito tempo, né? E esse ano, quer dizer, esse ano não, próximo carnaval ele estará fora do grupo especial. Até o momento não assumiu nenhuma escola, né? Então tem bastante tempo. Outro detalhe importante da gente falar, né, de maneira geral, é um carnaval que não tem nenhuma mulher, né, gente, como carnavalesca, né? Que é um grande problema que a gente enfrenta, né? Realmente esse cargo, as mulheres não tem uma quantidade de mulheres, né? Tipo, que estão em escolas, né? Então tem isso, né? Realmente tem essa coisa, né? Que é uma coisa que a gente tem que superar, né?
Amiga, e além dessa coisa, né, de não termos muitas mulheres no cargo de carnavalesca, né? Mas temos uma mudança, né? Ano que vem, né? Primeira vez que uma mulher vai assumir a bateria na Sapucaí, né, gente? A Laísa Lima, né? Que né, também faz parte da Beija-Flor, né? Ela é diretora de tamboril da Beija-Flor, assumiu, né, o cargo de mestre de bateria do Arranco do Engenho de Dentro, né? Então, gente, é um avanço, né? Um passinho de cada vez. Então, ano que vem nós vamos ver uma mulher à frente de uma bateria. Então, eu acho que é uma coisa importante, né, para a gente comemorar. E espero que abra espaço para cada vez mais mulheres, que eu tenho certeza que tem muitas mulheres competentes. Lá na Intendente, a gente vê, já teve casos também de mulheres, né, estarem na frente da bateria, né? A própria Laísa também já foi mestre de bateria de algumas escolas da Intendente. E espero que abra espaço para outras também, né? E, Gabi, eu acho que isso é uma coisa que... primeiro que eu acho que vai ser lindo uma mulher comandando uma bateria, cruzando a Sapucaí. E eu acho também que é uma coisa que a gente tem que bater cada vez mais, sabe? E frisar isso, que são poucas as mulheres em lugares de destaque nas escolas de samba. No carnaval como um todo, sabe? Nos blocos a gente já vê um pouco mais, mas ainda é muito pouco. O carnaval ainda é muito masculino, muito machista, sabe? Gente, o samba nasceu na casa de uma mulher, sabe? Na casa da tia Seata. Então, assim, samba é feminino. E a gente precisa cada vez mais de mulheres ocupando lugares de destaque, lugares de comando no carnaval. E, gente, voltando para os blocos, queria falar que o Rio Maracatu também está com inscrições abertas. Inclusive, o Rio Maracatu já teve uma aula aberta no dia 1º, não foi dia da mentira, já teve uma aula aberta dia 1º de abril, né? Então, fica de olho, porque devem rolar mais aulas abertas. E, de um modo geral, todos os blocos promovem aulas abertas para ter esse primeiro contato com o bloco. E uma coisa que eu acho muito importante frisar também é que muitos blocos que vão abrir, que já estão com inscrições abertas, têm um percentual de cotas. Isso é muito legal, assim. Eu acho que isso teria que ser uma obrigação no carnaval, de verdade, mas infelizmente não são todos os blocos que fazem isso. Eu faço aqui até um apelo de verdade para que mais blocos façam. No Sargento a gente tem, no Rio Maracatu tem também, e eu acho que vale a pena ficar de olho, sabe? Nos Instagrams, nos formulários, sobre essa questão das cotas nos blocos, assim. Porque a gente sabe que essas oficinas de bloco, de um modo geral, são todas pagas, não são baratas, né? Então, eu acho muito importante, eu acho que cada vez mais tem que ter, sabe? Eu acho que é um negócio, assim, para aquele bloco que não tem, refletir, falar, por que eu não tenho isso? Por que eu não tenho tanta diversidade, sabe? O que está acontecendo aqui? Será que tem alguma coisa de errado? Então, acho que é isso. Recado dado, amiga, com certeza. É importante a gente refletir sobre isso, entendeu? Vamos lá, blocos, vamos abrir, né, vagas aí, né, esse percentual aí, e vamos fazer um carnaval mais diversificado, gente. Olha, o papo tá muito bom, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio diferente, né, que a gente contando nossas histórias, né, esse novo quadro. Espero que vocês tenham gostado. Falem pra gente. Entrem em contato, comentem aqui, mandem um comentário, mandem lá no Instagram, tudo. O que vocês acharam, entendeu? E daqui a 15 dias, dessa vez eu consegui, amiga. Daqui a 15 dias estaremos de volta, né, não, Nath? Mas, se tudo der certo, semana que vem a gente está de volta também com esse mercado. O mercado do carnaval. Mercado das plumas. Não tem o mercado das bolas? Com o mercado das plumas e dos paetês e glitters. E agora a gente já pode falar o próximo convidado. Já está tudo certinho, ele vem. A gente vai... O próximo episódio... A gente brincou tanto com Não Monogamia. O próximo episódio é com o Silvio, fundador do Não Monogamia. E eu tenho certeza que vai ser muito legal também. Quem sabe a gente já não consegue puxar alguma coisa de oficina com ele. Gente, vocês já viram, né, gente? Ela entrega tudo, né? Vocês já entenderam, né? Vou deixar para lá mesmo. Então, a gente se vê daqui a 15 dias no próximo episódio e na próxima semana sobre o nosso mercado aí, né? O mercado das plumas. Então, a gente se vê, gente. Beijão! Beijo, gente!